paz do Senhor. Podem sentar. Agradeço muito a Deus esta rica e feliz oportunidade de estar compartilhando esta manhã, neste santo culto, com toda a santa congregação aqui reunida. Agradeço ao pastor Elias e toda a equipe que com ele trabalha, por ter se lembrado de mim e me convidado para, desde ontem, estar nesse autêntico refrigério espiritual para a minha alma. É uma alegria estar nesta santa escola dominical. Eu costumo dizer que eu sou aluno da escola dominical antes de nascer. Minha mãe, grávida de mim, vinha para a escola dominical e me trazia na barriga dela. Eu nasci, continuei sendo trazido por ela até certa idade. Depois que comecei por mim mesmo a andar, não deixei a escola dominical. E fico feliz que hoje, aonde congrego, vejo o meu bisneto na escola dominical. Os filhos já se foram, os netos, agora estou vendo o bisneto na escola dominical. Queridos, é o encerramento de um trimestre precioso. Quem se lembra qual foi o tema central deste trimestre hoje encerrado? Quem se lembra? Quem está com a revista, basta olhar a capa, em defesa da fé cristã. Digam todos, em defesa da fé cristã. E como todos sabem, tem 2 cultos na igreja que têm uma liturgia própria. O primeiro é a Santa Ceia. Tem aquela liturgia estabelecida na palavra que não se pode sair dela. O segundo culto que tem a sua liturgia própria é a escola dominical. Quem sai de casa para vir à escola dominical já sabe que existe previamente um tema, existe um texto bíblico básico e tem todo, em torno do tema, tem um tempo determinado para desenvolvê-lo. Essa é a liturgia da escola dominical. Nós não vamos sair desta liturgia agora de manhã. Já verificamos que o tema do trimestre é em defesa da fé cristã. Quando se fala em defesa, obrigatoriamente já somos despertados para uma realidade. Só defendemos aquilo que está sendo atacado. Sim ou não? Se não há um ataque, evidentemente que não há defesa. Quando a proposta do trimestre foi trabalharmos em 13 lições em torno do tempo a defesa da fé cristã, é porque essa fé cristã, ou a fé de Cristo, a fé estabelecida por Cristo, ela costuma ser vítima de ataques. E é um fenômeno espiritual, o ataque à fé cristã, que é da mesma idade da igreja. Quantos anos tem a igreja? Quem sabe aqui quantos anos? 2000 anos, diga 2000 anos. 2 milênios, desde que Cristo estabeleceu a igreja, desde o seu nascedouro, nos seus primórdios, a igreja, a fé por ela propagada, sofre ataques. Então, essa atividade de defesa da fé cristã, ela não é circunstancial, nem temporária, ela é permanente. Enquanto a igreja estiver na terra propagando o evangelho de Jesus Cristo, a defesa da fé tem que estar sempre em atuação, sempre, absolutamente sempre.
Foi só um trimestre. Não, amado. Enquanto a igreja não for arrebatada, a defesa da fé cristã tem que estar em atuação. E o que é interessante, pastores, obreiras do Senhor aqui, que essa defesa Deus não entregou aos anjos, aos seres celestiais, por mais poderosos que eles sejam. O Espírito Santo não tomou para si a tarefa de defender a fé cristã. Ao contrário, entregou aos cristãos a defesa da fé cristã. Quem pode dizer amém a isto? Amém. O texto bíblico básico que está com a lição, pode ver, quem não pode acessar ou abrir a Bíblia, porque hoje em dia, na modernidade, não só se abre a Bíblia, se acessa a Bíblia, não é isso? Quem a tem em celular, em iPad, iPod, não sei o que eu não sei bem esses detalhes, acessa. Então, o texto bíblico básico é a segunda carta escrita por Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 17. Não sei se é possível projetar. É, companheiros? Então, projete para toda a congregação ler uniformemente. Versículo 10, leiam todos aí. Amém? Antes que prossigamos, eu quero fazer uma breve correção aqui no texto que vocês acabaram de ler, por conta da versão que foi utilizada aqui. O versículo 16, observe aí onde você leu, dependendo da versão que você tem em mãos, aqui está dizendo: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e segue, dizendo o restante. Entretanto, a tradução mais correta é: toda escritura é divinamente inspirada, que é diferente de toda escritura divinamente inspirada dando margem a alguém dizer, nem toda escritura é divinamente inspirada. O correto é: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Entenderam ou não? Como é uma escola dominical, é justo que nós chamemos a atenção para essa realidade. Diga comigo, toda escritura é divinamente inspirada. Não é toda escritura divinamente ao contrário, toda escritura é. Quem tem outras versões da Bíblia aí pode observar que tem essa colocação. Mas, amados, antes e dando sequência à meditação, cumpre-nos trazer à lembrança de quem já conhece e ao conhecimento de quem não,
a grande diferença que há entre a primeira carta de Paulo a Timóteo e a segunda carta. Duas cartas que ele dirigiu, àquele que ele ora chamou de discípulo e ora chamou de meu filho, Timóteo. Ontem eu fiz menção aqui aos obreiros que aqui estavam, onde e quando surgiu o relacionamento entre Paulo e Timóteo. Lá em Atos 16, está dizendo que Paulo chegou em Derbe e Listra e encontrou um jovem discípulo chamado Timóteo. Diz também lá que Paulo, que não o conhecia, passou a conhecê-lo pela recomendação dos irmãos de Listra. A congregação apresentou Timóteo a Paulo e o recomendou. Eu estava dizendo ao nosso querido pastor Elias como eu fico feliz quando eu vejo essa juventude aqui, ali, servindo a Deus fielmente, cantando com alegria. Eu que já estou naquela fase da vida, cantando aquele hino, eu avisto uma terra feliz onde irei para sempre morar. Quando vejo isso, eu fico numa alegria, que eu já tive a idade de vocês. E se hoje cheguei a essa idade na casa de Deus, e olhando para o meu passado e minha trajetória pela misericórdia de Deus, eu não tenho do que me envergonhar. A exemplo de Timóteo, vocês trabalhem. Ele que sofria de um mal, que às vezes é comum na igreja, de parte de nós mais velhos, olhar para os jovens com certo desprezo. É ou não é? Nós velhos, vamos ser coerentes com nós mesmos? O jovem. Mas Paulo deu uma dica para vocês, o seguinte: ninguém despreze o quê? A tua mocidade. Mas para que não seja desprezada a mocidade, Paulo deu a dica, mas ser o exemplo dos... Olha aí, mocidade! Então, apresentaram Timóteo a Paulo. Paulo o admitiu na sua equipe ministerial e ele passou a acompanhar. E diz o texto sagrado que Timóteo, a quem Paulo dirigiu as duas cartas, ele serviu com uma fidelidade, e você leu aqui no texto. Repare bem, na 2 Timóteo 3, veja o testemunho de Paulo acerca de Timóteo. Olha só, 3, versículo 10, você pode repetir 3:10, por favor? 3:10 da 2 a Timóteo, o que é que diz aí? Vejam, quem estuda a história geral sabe que há uma diferença entre a relação atual de aluno e professor com a relação de discípulo e mestre daquela época. Aluno e professor hoje, especialmente no mundo ocidental que vivemos, é uma relação frágil. Mas naquela época, o mestre, aquele que era tido como mestre, ele trazia consigo discípulos, não que ele escolhia. É porque o discípulo geralmente escolhia seguir o mestre. E a atenção voltada total para o mestre. Era de uma maneira, e quem conhece a história sabe que o grande Aristóteles iniciou a escola chamada peripatética, uma maneira que ele ensinar aos seus discípulos, que eram seus seguidores. E tinha certas condições entre o mestre e o discípulo.
Vocês se lembram que alguém gritou, mestre, gritou para Jesus, mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Oferecendo para ser o quê? Ser o quê? Porque ele estava chamando Jesus de mestre. Jesus só virou assim, as aves do céu têm seus ninhos, e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, quer ser meu discípulo? Quero. Não tenho o que lhe oferecer. Só o exemplo. Mestre, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu sepultar os votos. Vai, porque quem quer me seguir não pode ter qualquer condição, é só me seguir. E eu acho, quando você estuda esse aspecto de mestre e discípulo, que é totalmente diferente do que hoje se entende de aluno e professor, Timóteo seguia Paulo, tendo ele como o quê? O mestre. Eu vou pedir... O irmão pode vir aqui? Não, isso é muita coisa para mim. É muita areia para meu caminhãozinho. O jovem ali, vem aqui o jovem. Você que está fazendo assim, qualquer dos dois, vem aqui, por favor. Para você entender a relação que Paulo se refere a Timóteo aí. Tu, porém, tens seguido. Não precisa ter medo. Você quer o quê? Diga, quero ser seu discípulo. Quero ser seu discípulo. Eu não tenho o que lhe oferecer. Não tenho recompensa, não tenho bem, não tenho nada. Mas quer mesmo assim? Quer. Quero. Muito bem. O discípulo nunca estava à frente do mestre, porque, na verdade, ele era um observador. O gesto, a atitude, a maneira de proceder era observada pelo discípulo para poder o quê? Imitar. Imitar quem? O mestre. Aí você lê o Paulo dizendo, Timóteo, você... Quer que tem aí? Releia o versículo 10, 3:10, diz o quê? Veja que Timóteo, em relação a Paulo, ultrapassou os limites, porque ele não era só o imitador da fé, da maneira espiritual de Paulo proceder. Mas ele diz, tu tens seguido o quê? A minha doutrina e o que mais? Modo de viver. Vai além. É profundo, Jesus. Vai além. E eu digo uma coisa a vocês. Criou-se uma relação tão próxima que ultrapassou o limite do discípulo e mestre para ser um vínculo espiritual de pai e filho. Pai e filho. Eu disse ontem aos obreiros, e creio que Paulo, para Timóteo, foi a figura substituta do pai de Timóteo, que era um grego, quer dizer, não tinha ligação com a fé. É bem verdade que quando isso se estabelece, o reino de Deus
é abençoado. Porque, como eu disse, a defesa da fé não pertence ao Espírito Santo, não pertence aos anjos, pertence a todos nós. E é preciso, pastor Elias, que quem dirige o povo de Deus possa ter uma conduta espiritual tão grande que desperte nos demais obreiros a vontade de quê? De imitar. Não é à toa que Paulo diz, sede meus o quê? Imitadores. Como eu sou? De Cristo. O processo de imitação é indispensável na sequência da defesa da fé. Com essa visão, Paulo escreveu a primeira carta ao seu discípulo Timóteo. E quando escreveu a primeira carta, Paulo tinha no seu coração, ele estava preso, diga, Paulo estava preso. Quando escreveu as duas cartas. E você vê que na primeira carta, no capítulo 4, abra a sua Bíblia, por favor, ou acesse a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Você vê uma coisa interessante, a diferença da primeira para a segunda. Na primeira carta, no capítulo 4, versículo de número 13, por favor, todos leiam aí, por favor, 4, versículo 13, diz o quê? Paulo dizia, eu estou preso, mas estou animado na iminência de ser solto. Enquanto eu não chegar de volta ao vosso convívio, você, Timóteo, meu discípulo, continue naquela tarefa que você está aí. Ler, persista em ler, dedicar à leitura, que é um dos elementos que capacitam a defesa da fé. Eu não posso defender aquilo que eu não conheço. E eu quero dizer que não é uma simples leitura da palavra que capacita alguém a defender a palavra. É mais que isto. A palavra tem que estar interiorizada. No nível que o escritor da carta aos Hebreus falou. Olha, ele diz, a palavra de Deus, ela tem que interiorizar-se até chegar aonde? Na junta e... Nosso querido médico aqui, se eu estiver errado, me corrija. Por que é que eu posso articular, podemos articular nossos braços e pernas? Por causa das juntas. Mas a medula, segundo me disseram, é aquilo que está no interior do osso. É isso, doutor? Que na linguagem nossa, de leigo, tutano. Me disseram também, e graças a Deus temos um médico de plantão aqui, que aonde tem medula não tem sangue, tem medula. E vejam que a palavra precisa estar tão interiorizada naqueles que se propõem a ser os defensores da fé, que até onde não chega o sangue, mas a palavra tem que chegar. Aleluia! É Deus! Aleluia! Aleluia! Veja, queridos, que Paulo disse, eu vou voltar, vou sair da prisão e vou voltar. Mas, queridos, mudou o quadro da sociedade. Por causa de um incêndio acontecido lá em Roma, o imperador culpou os cristãos. E a figura mais proeminente dos cristãos naquela época, quem era? O apóstolo Paulo. Ele que
quando veio preso, chegou em Jerusalém, em Roma, foi para uma prisão domiciliar, porque diz a Bíblia lá em Atos 28 que até uma casa ele alugou e um soldado dava plantão. Prisão domiciliar. Naquela época não tinha tornozeleira eletrônica. Mas ele estava acompanhado de soldados, mas na sua casa. Ele recebia as pessoas, os irmãos, ele ministrava a palavra a quem lhe visitava. Mas agora, na segunda carta, você vai comigo, por favor. Segunda carta, capítulo 4, versículo de número 9, por favor. 9, todos leiam, por favor. Segunda a Timóteo 4, versículo 9, leia. Procura viver comigo depressa. Ou seja, não vou mais. Eu esperava ser solto, ser liberto e ir. Mas, Timóteo, não vou mais. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Cadê a fé? Daqui eu não vou sair mais. Eu esperava sair. Ele escreveu lá, me parece, da carta aos Filipenses, diz: eu espero em breve ir ter convosco pelas vossas orações. Eu ficarei livre e irei ter convosco. Mas, tinha terminado. Agora, a quem caberia prosseguir em tudo que Paulo montou de estrutura doutrinária? Ele estava entregando a quem? Timóteo. Meus queridos irmãos, é preciso que nós despertemos para uma realidade da Assembleia de Deus no Brasil. Este livrinho aqui, Lição da Escola Bíblica Dominical, ele é impresso na Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. São cerca de 5 milhões de exemplares por trimestre. Esse livrinho que você está na mão aí, para vir a escola dominical, você tem que se lembrar que no domingo tem 4.999.999 outras pessoas com o mesmo livrinho na mão. Ou seja, o padrão doutrinário está aqui, para toda a igreja. Eu posso dizer que constitui um pecado alguém se insurgir e se levantar contra isto aqui. Porque isto aqui está falando de uma unidade e de um padrão doutrinário para o Brasil inteiro. Seja no Oiapoque, seja no Chuí, em todo o Brasil. No domingo tem um grupo de irmãos estudando o quê? A palavra. Se capacitando para quê? Para ser defensor da fé cristã. Quantos podem dizer amém a isto? Como o trimestre todo foi preparar os defensores da fé cristã, combatendo a heresia, porque o tema, diga comigo, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. É a 13ª lição sobre o tema. Eu acho que, como é uma escola, eu posso perguntar aos alunos da EBD, o que é heresia? Eu posso dar 10, eu posso dar 0 aos alunos. 13 lições tratando de quê? De heresia. E o que é heresia? Alguém falou? Tudo, a irmã está dizendo ali, tudo que vai contra a palavra. Alguém mais se habilita a dar uma distorção? Amados, na verdade, heresia
é o ensino da palavra através de falsificação. Diga comigo, a heresia é o ensino da palavra falsificada. Abra sua Bíblia na 2 a Timóteo. Eu disse que isso não é novo, né? Faz parte do tempo da igreja. Vejam que está escrito, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo, quando Paulo fala de Himeneu e Fileto, onde é o capítulo, é 2º ou 1º, queridos, me ajudem aí, que ele falou, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 19 e 20. 19 e 20. Que diz esses dois santos versículos? Primeiro, vamos ler este. 1 Timóteo 1, versículos 19 e 20, o que é que diz? Amados, Paulo fala aqui a Timóteo que falsificar a palavra pode levar àquilo que a figura de linguagem que ele citou aqui, naufrágio na fé. A visão de quem está num barco e o barco navegando, de repente, começa a afundar. Sim ou não? Naufrágio é isso. Mas também, na 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16, 17 e 18. Vamos lá. Põe na tela aí, amado, para facilitar, por causa das versões. 16, 17 e 18 da 2 Timóteo, capítulo 2. Leiam aí. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses correrá como gangrena, os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era feita, e perverteram a fé alguns. Esses dois obreiros aqui falsificavam o ensino da palavra naquela época, dizendo que a ressurreição dos mortos já tinha acontecido e que não havia mais ressurreição. Falsificação de quê? Da palavra. E o que eu acho interessante é outra figura de linguagem, meu caro doutor, que o apóstolo emprega aí. Na versão que eu tenho aqui, esse tipo de conversa se espalha como câncer. Gangrena. Numa versão gangrena, noutra câncer. Nós temos que observar na defesa da fé cristã essa situação que às vezes é comum. Até em conversas particulares entre servos de Deus, a doutrina sendo o quê? Falsificada, manipulada. Metástase. E vai se alastrando. Paulo disse, evita, Timóteo, evita essa conversa. Não seja condescendente com essa conversa. Toda conversa que vise, por dúvida, questionar princípios da palavra de Deus, você simplesmente evite. Não, ele disse até, se você ficar debatendo com pessoas do tipo, é falatório inútil, que só leva à corrupção. Repita comigo, heresia é o ensino da palavra de Deus falsificada. Agora,
mais perigoso, ou tão perigoso quanto a heresia, é a apostasia. Que, aliás, eu vou dizer que a apostasia é filha da heresia. E o que é apostasia? Inclusive, para muitos crentes que não gostam de estudar a palavra, Paulo indicou que a apostasia é um dos sinais mais eminentes da vinda de Jesus e o aparecimento do anticristo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, há uma diferença enorme entre heresia e apostasia, sendo que a apostasia é consequência da heresia. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3, por favor. 1, 2 e 3. Todos, na tela, está na tela aí, abra sua boca e leia bem alto, bem forte a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus está aberta, está ministrando para você. Abra sua boca e repita a palavra, se encha da palavra, se alimente da palavra nesta manhã, servo de Deus. 1, 2 e 3, bem forte, leiam aí. Versículo seguinte. Ninguém de maneira alguma funcionando, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Até aí. Amados, Paulo estava advertindo há 2000 anos atrás aos irmãos de Tessalônica e a nós hoje aqui na Lapa, que a apostasia é um dos sinais mais evidentes da volta de Jesus e o aparecimento daquele personagem maligno e diabólico, o anticristo. Veja, e o que é apostasia? É quando alguém nega a fé na qual cria. Para você entender, ficar mais simples o entendimento, é como se alguém foi salvo por Jesus, batizado com o Espírito Santo, crendo na ressurreição dos mortos, de repente é encontrado num centro de macumba batendo bombo. Pastor, por favor, socorra aqui, porque a coisa ficou meio feia. A experiência do nosso pastor Elias. Glória a Deus. Irmãos, e eu vi isso. Irmã Marta, minha esposa, se lembra de uma irmã que Deus usava na igreja. Uma profeta de Deus. Deus usava e se cumpria tudo que aquela mulher fazia. Ela começou, irmãos, colocando uns raminhos de arruda na orelha. A gente chegava, via que lá alguma coisa está acontecendo com essa irmã. Ela desviou e foi para dentro do centro espírita. Uma profeta de Deus, uma mulher de Deus. Se você disser a mim, pastor, mas a experiência que o pastor Elias está contando não é assim tão forte. Eu vou citar um da Bíblia. Apostasia na Bíblia. Quem já leu a biografia de Salomão? Hein? Salomão, aquele homem abençoado, filho de Davi, terceiro rei de Israel, não é isso? A quem Deus disse, pede-me o que queres que eu te dou. Um homem que disse, Senhor, eu só te peço sabedoria. Deus disse, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar tudo que tu não me deste, eu vou te dar. Sim ou não? Aquele homem que construiu o templo de Jerusalém, que no dia da inauguração do templo, disse que a glória do Senhor encheu a casa, que os sacerdotes não podiam entrar. Ele no meio.
Na sua velhice, diz a Bíblia, corrompido pelas mulheres idólatras, ele foi encontrado diante de quem? Do altar de Quemós e de Baal. Não quer a experiência prática do nosso pastor? Pegue a Bíblia aí. Apostasia. E eu quero dizer a vocês todos que é urgente e premente cada um de nós se levantar como defensores da fé cristã para ensinar e pregar a verdadeira e autêntica palavra de Deus. Tem igrejas em nosso país que eliminaram do seu ensino cruz. Cruz. Ensinando que o verdadeiro evangelho não tem cruz. Não tem cruz. Que o amor de Deus é tão grande e tão ilimitado que esse amor vivido faz com que dois homens, duas mulheres se amem e porque se amam estão dentro do padrão do amor de Deus. Logo, podem continuar como vivem, se congregando, dizendo, eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. Mas vive naquela vida. São as chamadas hoje igrejas inclusivas. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 17, 18 e 19, por favor, leiam bem forte, bem participativo. Aos Filipenses 3, versículos 17, 18 e 19. Corrija ali na tela, amado. É Filipenses 3, 17, 18 e 19. O que é que diz aí o 17, Igreja do Senhor? Pregadores do evangelho sem cruz, inimigos, diga comigo, inimigos da cruz de Cristo. O verdadeiro evangelho é aquele que Paulo disse na 1 Coríntios 1, pregamos a Cristo crucificado. Pregamos a Cristo crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. O verdadeiro evangelho diz que tem cruz, mas depois da cruz tem o céu, tem o céu, tem o céu, tem glória, mas a glória é depois da cruz. Jesus, aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus, amado. Todo e qualquer evangelho que negue a cruz, todo e qualquer evangelho pregado que diga, diferente daquilo que Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome o quê? Mas essa mensagem não atrai os jovens. Jovens do Senhor, o verdadeiro evangelho tem cruz, tem santificação, tem sangue de Jesus purificando. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia. Mas, amados, já falei demais. Ainda tem? Vocês aguentam mais um pouquinho? Manda! Fala tudo, profeta! Meus queridos, claro e lógico que, e aqui está a parte mais difícil da heresia, porque ela não vem de fora para dentro, ela surge no meio. Atos 20, abra a Bíblia aí. Coisa boa é a Bíblia, Jesus! Atos capítulo 20. Quem não gosta de Bíblia está em apuro. Uma palavra do apóstolo Paulo aos obreiros da igreja que estava em Éfeso e aos obreiros da igreja da Lapa nesta manhã. Capítulo 20. Vejam que o servo de Deus deixou como legado para aqueles santos obreiros da igreja de Éfeso e para nós hoje. Versículos 28 ao 31. 28, 29. 28, leiam, está na tela, está na Bíblia, está na tela, leiam aí. O problema da heresia não está lá no mundo, lá no meio dos ímpios. Não, é aqui. Aqui, no nosso meio. Será que tem, Jesus? Lembrando de que Paulo disse, e aí, pastor Elias e de todos nós, obreiros do Senhor, a quem Deus entregou a responsabilidade de apacentar o rebanho. Paulo disse, eu sei, olha, isso devia martirizá-lo. Eu sei que depois da minha partida, enquanto eu estou e estive com vocês, eu fui um verdadeiro vigilante. Não fiz concessão. Quando o assunto era ameaça à palavra, eu partia na frente. Eu sei que depois da minha partida, Aleluia! queridos, os crentes tão antigos quanto eu, ou mais antigos do que eu, devem se lembrar de uma época na nossa igreja Assembleia de Deus, quando os obreiros exageravam na defesa. Quem se lembra aqui de alguma cena de obreiros? Como se dizia às vezes, casca grossa. Obreiros que não tinham concessão, exigiam até demais. Mas, curiosamente, isso me choca, tanta dureza deles, tanta exigência. Mas quando se olhava a espiritualidade,
Sou apologista daquele tempo? Claro que não. Mas também amados. Mas também, por conta do arrefecimento dessa defesa, a nossa espiritualidade está esfriando. Dias atrás eu estive num seminário sobre doutrinas pentecostais. A nossa igreja foi quem introduziu a doutrina pentecostal no Brasil há 111 anos atrás, 114 anos atrás. Ela começou, não tinha batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, naquela época não tinha. Quando ela veio, chegou, começou. Era a espiritualidade tão alta, que eu mesmo vi Jesus batizar num culto, 40, 50 crentes. A coisa mais linda que eu vi uma vez foi Jesus batizar um bocado de criança num círculo de oração de criança. Aquele monte de criança falando em línguas. Coisa linda, Jesus. Parecia um bocado de passarinho. Na época que muitas vezes, num culto nosso que não tinha uma liturgia tão engessada, era meia livre. Bom, vinha aí, vamos cantar, o irmão vai cantar. Aí tinha o hinário harpa cristã, que é o hinário oficial, e tinha um caderno de hinos avulsos. Aí a pessoa pegava o hino daquele e começava a cantar. Não tinha uma maravilha de orquestra como esta. Não tinha maestros preparados, não tinha. Era, no máximo, um violão, uma sanfona. Mas quantas vezes eles começavam a tocar a sanfona, cantar, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia! Pegava o hino avulso, começava a cantar, a glória de Deus vinha, nem terminava o hino, Jesus já estava batizando ali, já estava tocando ali, já estava usando em dons espirituais. Aleluia! Aleluia! Temos um padrão. A Assembleia de Deus tem um padrão. Um padrão estabelecido há 114 anos atrás, dentro da palavra, que levou aos milhões e milhões de salvos que já estão na glória do Senhor, e outros milhões e milhões que estão vivos no nosso país hoje. Por que mudar esse padrão? Quem crê que Jesus Cristo salva aqui? Quem crê? Quem crê que Jesus Cristo cura? Quem crê que Jesus batiza com o Espírito Santo? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia! E ainda acrescento, ele batiza com o Espírito Santo e ainda dá dons espirituais. Uma perguntinha aqui. Quantos de todos vocês presentes aqui têm visto nos nossos cultos, não só aqui, claro, mas em qualquer culto que o povo pentecostal se reúna, quantos têm visto manifestação de dom de variedade de línguas com interpretação de línguas?
Nem levanta a mão, só faça avaliação. Eu creio que muitos jovens nunca viram isso na sua vida. Desusar alguém em línguas aqui e lá no final alguém interpretando a língua. O Espírito que dá o dom de variedades dá o de interpretação. E eu quero dizer a todos aqui, quem não tem, busque o dom. O dom está disponibilizado. Procurai com zelo os melhores dons. Aleluia. 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 Não basta ser batizado com o Espírito Santo. Não basta falar em línguas, mas tem que profetizar. Tem que ser usado pelo Espírito em qualquer dos 9 dons que Ele tem distribuído para a igreja. Quantos podem dizer amém a isto? Evidentemente que combater as heresias, exercendo a defesa disso, Paulo apontou para Timóteo, nesta segunda carta, 3 exemplos que nós podemos tomar na defesa da fé cristã. A segunda carta dele a Timóteo, porque, como eu disse, a defesa implica necessariamente estar ocorrendo ataques. Segunda carta de Paulo a Timóteo, veja os 3 tipos de perseverantes na defesa da fé cristã. O primeiro dele está no capítulo 2, versículo 4. Por favor, da 2 Timóteo. Leiam todos aí. Primeiro tipo qual é? Você acabou de ler, qual é? Soldado. Soldado. Ele está dizendo que, Timóteo, você na defesa da fé cristã, tome o exemplo do soldado. Veja que está bem claro, e quando diz no versículo 4, ele fala com toda clareza. Na versão que eu estou usando, diz, nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Quem é soldado aqui sabe melhor do que eu o que Paulo quer dizer a Timóteo, que ele deve se comportar como um soldado. Um soldado. Tem soldado aqui? Tem militar aqui? Será que tem? A partir do nosso pastor aqui, soldado, militar, sabe? Como deve se comportar um soldado? E você se colocando na trincheira da defesa da fé cristã, tome para si o exemplo do soldado. O segundo tipo que Paulo aponta, versículo 5, 2 Timóteo 2,5. 2,5, o que é que diz? Aqui, no versículo 5 diz, o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Atleta. É muito bonito ver a hora da premiação do atleta, sim ou não? Numa maratona, numa corrida de Fórmula 1, chegar em primeiro lugar, as bandeiras... Mas nós nunca paramos para pensar sobre o preparo que levou a chegar em primeiro lugar.
atleta fantástico. Ele ganhou o primeiro lugar. Ele ganhou o maior prêmio. Mas o que é que ele fez para chegar no primeiro lugar? Existe um esporte chamado de hipismo, onde o condutor do cavalo, o cavalo dispensa comentário. O cavalo que corre numa maratona, ele é top, sim ou não? Mas o cavalo sozinho, ele não ganha o prêmio. Ele tem que ser o quê? Conduzido pelo hipista. Acreditem, é tão sério isso, que na hora que o condutor do cavalo numa maratona ou numa disputa de um prêmio vai montar no cavalo, ele tem que se pesar primeiro. Não pode ter nenhum grama além do limite. Até a comida é racionada. Só pode, antes do prêmio, só pode comer tantas rodelas de tomate, tantas folhas de alface, tantos gramas de carne. Que não pode passar. Não pode passar nenhum grama. O sujeito, às vezes, pode estar, creio, com a vontade de comer uma tremenda feijoada, mas não posso. Tem saúde para de manhã comer uns 5 pães de uma vez só, mas tem que comer esse ovozinho cozido aqui, mais nada. Porque não pode, porque ele está com visão no prêmio. Aí Paulo diz, Timóteo, repara o atleta. Timóteo, repara o atleta. Defensores da fé cristã, o modelo que Paulo oferece para mim e para você nesta manhã é o atleta, o soldado. E tem o terceiro modelo, ainda no capítulo 2. Veja o que ele oferece. O terceiro é o lavrador, versículo 6. 2 versículo 6, diz o quê? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a lançar os frutos. O lavrador, o que é que tem? Como é que o lavrador, na hora que ele coloca a semente, já sai a árvore com fruto? Juventude da igreja, mais uma vez eu digo, viver a fé cristã é como o lavrador. Obreiros jovens que estão começando no ministério, louvo a Deus pelas vossas vidas, mas lembre-se, o lavrador. Você, na sua juventude, às vezes pensa, eu vou arrebentar, Coloca a semente. Naquela visão do salmista, andando e chorando. Andando e chorando. Aleluia. 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 Andando e chorando. E a realidade mais dura, sabe qual é? Um planta, outro rega. Aleluia. E Paulo não falou, mas eu ouso falar. E outro só colhe. A defesa da fé cristã obedece esses 3 tipos. A primeira qual é? Diga, o soldado. O segundo qual é? O atleta. E o terceiro? O lavrador. São esses, portanto, os 3 tipos que Paulo falou a Timóteo, que ele deveria observar. E o que eu acho mais interessante
é que Paulo disse assim, Timóteo, é o seguinte, chega um momento que você perde a noção de qualquer resultado material. Quando esse momento chega aqui no capítulo 2, versículo de número 8, que eu peço que todos leiam, 2, versículo 8, veja o que é que Paulo recomenda a Timóteo quando todas as noções de recompensa humana, de retorno humano, não faltarem. O que é que diz? 2, versículo 8, o que é que ele diz? Timóteo, olha, quando você olhar o exemplo do soldado, quando você olhar o exemplo do atleta, quando você olhar o exemplo do agricultor e nada acontecer, lembre-se. De quem? De quem? Aí diz, da descendência de Davi, filho de Deus, mas não escapou da morte. Não escapou da morte. Agora, Timóteo, lembre-se que Jesus não escapou da morte, mas ressuscitou. Timóteo, aleluia. Timóteo, quando na terra nós não tivermos os resultados que esperamos, fique tranquilo. Não desista, Timóteo. Quando todos os estímulos terrenos não forem suficientes para te animar, lembre-se da ressurreição. Lembre-se da ressurreição, Timóteo, porque quando você ressuscitar, como Cristo ressuscitou, você vai chegar diante do trono. Você vai chegar diante do tribunal de Cristo e lá estará o teu galardão, Timóteo. Mais um pouquinho. Já vou terminar. Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. E aqui eu vou, caminhando para o final, mostrar por que é que, na defesa da fé cristã, nós temos que ir além daquilo que está dentro dos nossos limites humanos. O exemplo do soldado, do atleta, do lavrador, limites e padrões o quê? Humanos, que devem ser observados. Mas o limite que ele colocou como superior, o da ressurreição de Cristo, nos leva necessariamente a pararmos um pouco e vermos até onde a gente pode ir, inspirado em Jesus Cristo. Primeiro exemplo de Cristo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Versículos 5 e 6, por favor. 5 e 6, bem forte, está aí na tela. Como é que diz? Vamos parar aqui. Tendo em vós o mesmo quê? Isso nos leva obrigatoriamente a estarmos consultando o nosso sentimento. Como é que eu estou sentindo? Sim ou não? E ninguém pode fazer essa consulta aos seus sentimentos, senão você mesmo. O sentimento é seu. A alma é sua. Você aqui tem que consultar. Como é que eu estou sentindo?
na defesa da fé, na defesa do evangelho que eu aceitei, como é que eu estou sentindo? Estou com o mesmo fervor de quando eu comecei? Tenho o mesmo prazer na leitura e na meditação da palavra? Será que eu tenho mesmo? Que convenhamos, as atrações terrenas dos dias de hoje nos atraem tanto para outras coisas que ter o mesmo prazer de meditar na palavra não é para todo mundo mais não. Quando se converteu até que tinha, mas agora, queridos, muitos pregadores do evangelho, acreditem, não se dão mais o trabalho de meditar e buscar do dono da palavra o que ele tem de falar para o povo do dono da palavra. Qualquer ministração da palavra de Deus obedece 3 princípios. O primeiro, o intelectual. Diga, intelectual. Você estuda, você pesquisa, você se esforça. Persista em ler, como disse Paulo a Timóteo. Você lê, você pesquisa, lê bons livros, lê enciclopédia, enfim, você lê. Essa é a sua parte humana, porque eu não posso ensinar se eu primeiro não aprender. Isso é óbvio. A segunda, inspiração. A terceira, revelação. A primeira me pertence. As outras 2 pertencem a quem? Ao Espírito Santo. Há quem hoje até procure na inteligência artificial preparar uma mensagem. Prontinho. Não tem mais sentimento, não tem prazer de ler, meditar, mastigar a palavra. Deus disse ao profeta Ezequiel: Ezequiel, eu estou te chamando para atalaia, para profeta, agora minha palavra para ti. Come o que eu te dou. Aí ele disse: eu vi uma mão estendida para mim, um rolo. E o rolo foi desenrolando e a palavra foi: come, enche o teu ventre com esse rolo, vai, come. Aleluia. Não se pode pensar em pregador que não sente mais a necessidade de, antes de ministrar, dizer: Deus, eu vou falar o que para o teu povo? Ah, você diz, mas eu já li a Bíblia umas 10 vezes, 100 vezes, 20 vezes, 200 vezes. Ó, desde aqui até aqui, tudo é mensagem. E tu, para chegar diante do povo dizer uma palavra de Deus, tem que perguntar: qual delas, Senhor, tu queres que eu fale? Qual é? Nessa plateia tão heterogênea que está aqui, só o Espírito Santo conhece a necessidade de cada vida aqui. Tende vós o mesmo sentimento? E qual foi o sentimento de Cristo? Ele disse: achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a quem? A Deus. Queridos, nesses minutos finais, como exemplo maior de perseverança na defesa da fé cristã, eu vou apresentar o exemplo de ninguém mais, ninguém menos de Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26.
Evangelho de Mateus, capítulo 26. Está escrito o que, amado? Jesus estava no Getsêmani, eram os momentos finais do seu ministério na terra. Vejam o que aconteceu, que está escrito no versículo de número 51 e 52. 51, 52, 53, estamos finalizando. Versículo 51, Santa Igreja diz o quê? Versículo seguinte. Pensem, Jesus tinha consciência que era e permanecia, embora humano, filho de quem? Filho de quem? Deus. O Pai, Deus, já tinha dito: esse é meu filho amado em quem? Quem é pai e mãe aqui sabe. O que é que você é capaz de fazer por um filho que você ama? Imagine Deus dizendo: este aí é meu filho amado e eu tenho prazer nele. Jesus tinha consciência, então, que o que ele pedisse ao Pai, o Pai atenderia, sim ou não? Alguém puxou da espada e não foi para cortar a orelha, foi para cortar o pescoço. O cara que foi rápido, só pegou na ponta da orelha. Jesus disse: pode meter a sua espada na bainha, pode guardar. Igreja do Senhor, pensa comigo. Ou pensas tu que eu não poderia pedir a meu Pai para enviar legiões de anjos para me defender? Se tu não sabes, deixa eu te dizer, se eu pedisse, meu Pai mandaria. Só que na palavra de meu Pai está escrito que eu tenho que passar por tudo isto. E eu não vou violar a palavra de meu Pai. Não vou violentar, está escrito, tem que se cumprir. Pode guardar a sua espada, porque eu vim para isto e vou cumprir o propósito de meu Pai. Deus abençoe.